Então, pessoal, continuando aqui dando sequência, né, o assunto que eu estava falando, então nós vamos falar um pouco sobre os nervos cranianos, né? Como eu estava falando para vocês, esse termo, nervos cranianos, eles são também chamados, né, de nervos encefálicos, tá? São estruturas, né, que são formadas a partir lá, né, do sistema nervoso periférico, né? Como nós sabemos, o sistema nervoso periférico ele é constituído, né, pelos nervos, né, pelos gânglios e pelas terminações nervosas. Como nós já falamos, né, sobre as terminações ou os elementos nervosos e também já falamos sobre os gânglios nervosos, nos resta agora entender um pouco sobre os nervos, tá? Então, os nervos, pessoal, eles são divididos em duas linhagens, né? Como eu já falei para vocês lá na parte anterior, né, os nervos são divididos em nervos cranianos e nervos, né, espinhais. Deixa eu só ver onde que é que eu mostrei aqui, ó. Então, nervos cranianos e nervos espinhais, tá? Então, isso aqui nós já comentamos, né? Então, é a divisão dos nervos, tá? O nervo, pessoal, como nós já sabemos também, ele tem por função conduzir informações. O nervo é como se fosse o caminho pelo qual as informações elas vão se deslocar, como nós já vimos aí na parte anterior, né? E outra coisa que nós já sabemos, eu já expliquei, que o nervo ele é formado por um conjunto de fibras, né? É formado por um conjunto de fibras nervosas, tá? E as fibras nervosas, como nós já sabemos, são formadas por axônios, tá? E eu disse para vocês que eles são protegidos, né? São encapados, né? Através do perineuro, o epineuro, né? E o endoneuro ali, como eu disse para vocês. E o nervo ele é vascularizado. E eu também já falei, só estou recapitulando o que eu já disse, tá? Os nervos possuem, no mesmo nervo nós podemos ter informações que vão, por exemplo, lá da medula até o pé, e nós podemos ter no mesmo nervo aqui fibras que têm o sentido contrário, que vão lá do pé para a medula espinhal, tá? É claro que tem nervos que têm um único caminho, porém, como eu disse para você, pode ter nervos que têm caminhos distintos aí, ok? Então, sabendo disso, pessoal, nós vamos continuar aqui falando do nervo craniano, tá? Então, o nervo craniano, pessoal, ou melhor, os nervos cranianos, ou ainda nervos encefálicos, são aqueles que possuem a sua origem, né, o seu ponto de partida, né, através, né, do nosso encéfalo, ou do nosso crânio, né? Então, como nós podemos observar aqui, ó, aqui nós temos uma imagem de um crânio, né, aberto, e aqui nós conseguimos observar as estruturas nervosas que vão partir dessa região, tá? É, esses nervos, pessoal, que vão partir do crânio, ou seja, eles vão sair dessa abóboda craniana, né, dessa estrutura craniana, e eles vão inervar determinadas estruturas aí pelo corpo, tá? Então, posteriormente nós vamos comentar algumas delas aí para que vocês saibam, tá? Então, o número. Quantos nervos cranianos nós temos, pessoal? Nós temos 12 pares, tá? Ou nós podemos falar que nós temos aí 24 nervos, tá? Ficou muito ridículo ali meu desenho, mas minha escrita aqui, mas fazer o quê, tá? Então, são 12 pares de nervos cranianos, tá ok? Esses nervos cranianos, eles vão estar conectados com o nosso encéfalo, tá ok? Então, cuidado, tá, pessoal? Que como esses nervos eles estão saindo aqui do crânio, e aqui no crânio nós sabemos que vai alojar o encéfalo, né? Ou seja, o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, esses nervos vão estar interligados a essas estruturas aqui, beleza? Outra coisa importante de que vocês saibam, tá? Que desses 12 pares de nervo craniano que nós temos aqui, né? Desses 12 pares, nós temos que 10 deles, né? Ou seja, 10 pares, eles vão partir lá do tronco encefálico. Então, se a gente voltar aqui naquela imagem que eu já expliquei, eu já comentei com vocês também, né? Quando eu falei do tronco encefálico, eu disse para vocês que aqui tem vários sensores, né? E aqui vai partir um monte de nervos, vão partir por aqui, né? Que feio ficou meu desenho, mas vai sair daqui
10 pares, tá ok? Então, dos 12 pares que vão sair daqui, 10 deles, pessoal, vai sair do tronco encefálico. Daí, tamanha importância dessa estrutura no nosso corpo aí, tá ok? Os outros, pessoal, os outros 10 pares, perdão, 2 pares, né, que nos restam aqui, esses 2 pares vão sair, né, do nosso encéfalo ali, do nosso cérebro, né? Então, para que vocês saibam, aqui vai sair um nervo, né, que é um nervo olfatório, que vai sair daqui, ó, dessa porção, né, passando pela lâmina crivosa do osso etimoide, não precisa gravar isso, mas vai sair daqui, tá? Então, 2 pares vai sair daqui, né, da parte olfatória, e outros 2 pares vão sair daqui, tá? Através do nervo óptico, que vai entrar bem aqui, exatamente aqui no quiasma óptico, né, que fica bem aqui. Então, 2 pares vão sair dos olhos aqui, né, que é o nervo óptico, e 2 pares vão sair aqui da região olfatória, né, que vai captar o olfato, o cheiro, né, partindo aqui da região nasal, tá, da parte olfatória nasal. Beleza? Então, esses 2 pares vão partir daqui e os outros 10 pares vão partir da onde? Do tronco encefálico, né? Que lembrando que o tronco encefálico é formado pelo mesencéfalo, pela ponte e pelo bulbo, tá? Então, daqui vão partir mais 20 nervos, ou seja, mais 10 pares, tá ok? Então, nós já sabemos mais informações sobre isso e assim nós vamos continuando, tá ok? Outra coisa importante, pessoal, de comentar, que quando nós estudamos os nervos cranianos, nós vamos ter a sua nomenclatura, né? Ou seja, essa origem, né? Com essa terminação, nessa utilização de números romanos, tá, pessoal? Então, esse numeral romanos aqui, que vai primeiro, segundo, terceiro, né? Ele tem essa nomenclatura, ou seja, o primeiro nervo é o nervo olfatório, que é esse cara aqui, tá? O segundo é o nervo óptico, né? Então, o que eu quero dizer para vocês, pessoal? Que esses nervos, por exemplo, o olfatório, que está vindo lá do olfato, são 2 pares, tá? O nervo óptico está vindo lá do olho, são 2 pares. Perdão, um par de olfatório e um par. São 2 nervos, né? Só corrigindo. Tá? Então, por que ele tem essa nomenclatura em números romanos, tá? Essa nomenclatura, pessoal, ela se dá pela posição, tá? Ou seja, pela localização, da onde que parte esse nervo. Então, se vocês observarem aqui, qual parte mais acima, né, do crânio, ou seja, o que parte de uma estrutura mais acima, tá? Então, essa posição vai gerar essa numeração. Então, quanto menor o número, ou seja, mais alto ele está. Então, o nervo que parte do ponto mais alto é o número 1, que é o olfatório. O nervo que parte abaixo do olfatório vai ser o óptico. Então, essa nomenclatura em romanos, ela se dá pelo sentido, né? Então, nós chamamos aí de céfalo caudal, ou seja, da cabeça para os pés, o que está mais em cima. É o primeiro, depois o segundo e assim por diante, tá? Embora, pessoal, tenha essa nomenclatura, essa indicação em números romanos, nós temos também aqui o nome, tá? Então, o nervo número 1 é o nervo olfatório, tá? Então, ele é o primeiro par. Então, se eu colocar que o primeiro par é o nervo óptico, tá errado. Então, para vocês verem que essa associação ao numeral é muito importante e isso pode causar confusão, né, para quem precise gravar e decorar essa sua estrutura aí, tá ok? Essa sua posição e nome. Como eu disse para vocês, é um conjunto, é uma associação, beleza? O que acontece, pessoal? Esses nervos, da onde que ele parte? Eu já falei, eles partem do encéfalo, tá? Que lembra que encéfalo compõe o cérebro, o cerebelo e o tronco cefálico, né? Então, do encéfalo vai partir esses nervos. Então, logo, nós podemos falar que ele é um nervo muito mais complexo que o nervo espinhal, que é esse próximo nervo que nós vamos falar aqui, tá? Então, o nervo craniano, ele é mais complexo, ou seja,
ele é mais, funcionalmente falando, ele é mais envolvente aí, ou seja, tem mais funções aí, tá ok? Comparando com os nervos espinhais, tá ok? Esses nervos, pessoal, como eu disse para vocês, alguns desses nervos ele vai ter o sentido, vai sair do encéfalo e vai lá para um alvo, né? Existem outros nervos que vão fazer o sentido contrário, eles vão sair lá do alvo, do órgão e vai para o encéfalo. Então, quanto ao sentido, tem nervos cranianos que são aferentes, né? Que vai para o encéfalo, né? Que é o sistema nervoso central, e tem nervos que são eferentes, ou seja, motores, que vão sair do encéfalo e vai para o alvo. Então, esse conceito aqui é o mesmo daquele que eu já falei para vocês. Então, não quer dizer que esse nervo está saindo aqui, né? Quer dizer que a informação sempre vai do encéfalo para o alvo. Ela pode estar voltando do alvo para o sistema nervoso central, ou seja, pode ser aferente, pode ser eferente. E mais, pessoal, existem nervos cranianos que também trazem a informação para o alvo, ou seja, do central para o periférico. Tem nervos cranianos que no mesmo nervo ele também tem, né, a informação que volta pelo mesmo nervo, ou seja, do periférico para o central, tá? Aqui, pessoal, nós podemos separar, né? Ou seja, já estou respondendo os tipos, né? O nervo, pessoal, que ele vai do central para o periférico, nós chamamos de nervo motor, tá ok? Ou nervo eferente. Então, nervo motor e nervo eferente, que é a mesma coisa. O nervo que está trazendo a informação do alvo, né, ou seja, do sistema nervoso periférico, para o central, é um nervo sensitivo, né, ou um nervo aferente, tá ok? Então, o termo sensitivo é o mesmo que sensorial, tá? Mas, normalmente, nós usamos mais o termo aí sensitivo aí para relacionar essas estruturas, tá ok? Porém, sensorial não é errado nós usarmos, tá ok? Continuando, pessoal, esses nervos sensitivos, que são esses que estão trazendo a informação para o encéfalo, esses nervos, alguns não vão ter gânglios nervosos, tá? Alguns não terão gânglios nervosos, outros terão gânglios, né? Talvez um gânglio, né? Tem outros que têm mais de um gânglio, tá? Então, quanto aos gânglios nervosos, o nervo craniano tem gânglio nervoso? Ele pode ter sim. Alguns não têm, porém, outros têm, tá? Quantos tem? Alguns têm um, alguns têm mais de um, né? E como eu disse, alguns não têm nenhum, tá? Então, 0, 1 ou mais gânglios pode existir aí nesses nervos cranianos também. Ok? Então eu acredito que vocês conseguiram compreender aí, né, as informações. Então vamos à divisão, né? Continuando aí, né? A divisão. Os nervos cranianos, pessoal, eles são divididos, tá? Como eu disse para vocês, em cranianos, perdão, em motores, né, e em nervos sensoriais, tá ok? A quantidade dele, como eu já falei para vocês, né, eles vão ser, pessoal, de 12. Desses 12, 10 vão partir do tronco cefálico e 2 vai partir do encéfalo, tá ok? Quais são esses nervos, pessoal? Então, nós temos aí, né? Esse nervo, ó, número 1, se vocês quiserem pausar e anotar antes de me ouvir falar, eu vou deixar aqui, vocês dão um pause nessa tela aqui, tá ok? Então, vou dar 5 segundos para vocês que quiserem dar um pause aí e fazer as anotações que eu vou estar aí falando em cima, tá? Tá? Porque às vezes você quer acompanhar ao mesmo tempo que eu estou falando, e aí às vezes eu falo muito rápido, né? E você acaba depois, como é que escreve? Não consegui escrever, não entendi direito. Então olha nesse slide aqui, pausa ele se você achar por bem e você
Anota aí, tá? Então eu vou voltar aqui para a gente poder conversar sobre isso aqui, tá? Então observem, pessoal, que nós temos, eu gosto de usar essa tabela aqui, mas é bom a gente mostrar aqui também. Então, o primeiro par de nervo craniano, que é esse cara aqui, é chamado de nervo olfatório, tá ok? Nervo olfatório, beleza? Nervo olfatório. O nervo olfatório, pessoal, é aquele nervo que vai se ligar lá no olfato, né? Esse nervo é um nervo do tipo sensitivo. Ah, professor, como é que eu vou saber? Caramba, tá aqui, gente. Tá na tabela aqui. Então, relaxa o coreto aí, né? E anota primeiro para depois não ficar louco aí na hora de... Eu sei que isso aqui não é fácil, né? Mas a minha missão é tentar ensinar vocês essas informações, tá? O nervo, pessoal, o segundo par de nervo craniano é um nervo chamado de óptico, tá? Óptico. O nervo óptico, ele é um nervo também sensitivo. O que quer dizer? Que a informação está vindo do olho para cá, beleza? É um nervo sensitivo. Lembra que eu falei para vocês que o nervo sensitivo é aquele nervo que é o mesmo que aferente, ele está levando a informação para o sistema nervoso central. Só que eu disse também que existe nervo que leva do central para o periférico, que é o nervo motor. Não foi assim que eu disse? E eu disse ainda que existem nervos que no próprio nervo a informação vai e vem, ou seja, ele é motor e ele é sensitivo, ou ainda ele é aferente e eferente no mesmo nervo. Quando nós temos assim, pessoal, um nervo que ele tem os dois sentidos, né? Lá dentro tem fibras nervosas que estão levando e fibras nervosas que estão trazendo. Tá? Lembra que as fibras nervosas elas são encapadas, né, pelo perineuro ali, então vai separar o impulso elétrico que está passando numa em outra região, tá? Esses nervos, quando eles são aferente e eferente, ou motor e sensitivo, no mesmo nervo, nós usamos o termo mistos, tá ok? Então tem nervos cranianos que são mistos, beleza? O que é um nervo misto, professor? É um nervo que tem fibras nervosas ali sensitivas e ali também tem fibras nervosas motoras, ou seja, tem informação indo para o encéfalo e tem informação saindo do encéfalo pelo mesmo nervo, tá bom? Então, continuando, o terceiro par de nervo, pessoal, é um nervo chamado de óculo-motor, tá ok? Óculo-motor, ó, tá aqui, ó. Então, óculo-motor é o terceiro par de nervo craniano, tá? Esse nervo craniano, pessoal, é um nervo que ele é do tipo motor, tá? Lembra que motor é o que vai se ligar a músculos, né? Então ele vai se ligar a músculos ali, tá? Esse nervo óptico, o nervo óptico, o nome já fala óptico, né, da visão, né? Então ele vai lá na retina, né? É um nervo que está trazendo informação lá do olho, lá da retina, a nossa questão visual. O nervo óculo-motor, pessoal, ele também vai interligar a região de olho, região de visão, tá? Então ele vai interligar músculos lá, né? E ele vai mediar a questão muscular para que nós possamos mexer o globo ocular aí, tá? Então, o globo ocular, a pupila, o cristalino, né? Aqueles esfíncter que nós temos ali naquela região ocular, nós temos a ação desse nervo aqui, tá? Então, esse nervo está levando a informação. Então, ele é eferente ou motor, tá? O próximo nervo, pessoal, aqui, que é o quinto nervo, né? O quinto par de nervo craniano, tá? Esse nervo, pessoal, perdão, o quinto não, pulei, é o quarto. O quinto, esquece ele por enquanto. O quarto par de nervo craniano é um nervo chamado de nervo troclear, tá ok? O nervo troclear também é um tipo de nervo motor, tá ok? Então, se eu voltar aqui, vocês vão visualizar que o nervo troclear, que é o quarto par de nervo craniano, é um nervo motor. O que o nervo troclear está levando? Aonde que ele está inervando, tá? Então, ele vai inervar também, né? Também o globo ocular, tá? Então, ele vai trabalhar na questão de movimentação também, tá? Lembrando, pessoal, que lá no olho nós temos músculo reto superior, inferior, lateral, medial, oblíquo superior, oblíquo inferior, tem músculo pupilar, músculo, né, esfíncteres,
Então tem vários músculos ali e nós temos que ter vários nervos também fazendo a sua conexão lá, tá bom? Então, continuando, pessoal, observem que esses nervos aqui, eles vão estar, né, só o olfatório e o óptico que vai estar ligado diretamente no encéfalo, tá? O restante vai estar interligado no tronco encefálico, tá bom? Então, o próximo nervo aí é o nervo trigêmeo, tá, pessoal? É o quinto par de nervo craniano, esse cara aqui, ó. Então, o nervo trigêmeo, pessoal, é um nervo do tipo misto, tá? O que é o nervo misto? O nervo que leva e traz informação no mesmo nervo, ou seja, tem fibras que vai e fibras nervosas que vêm, tá? Esse cara, pessoal, ele vai inervar na questão de sensibilidade ali a região de cabeça, né? Captando informações sensoriais, tá? Esse nervo aqui, às vezes a pessoa está tendo, por exemplo, uma paralisia facial, ela tem um déficit de sensibilidade, né, naquela região, então ela acaba não sentindo, tá? Muitas das vezes um processo anestésico, né, vai inibir a despolarização, ou seja, impedir que o impulso elétrico passe por ele. Então a pessoa acaba não sentindo ali o procedimento dentário, né, e atuando ali como uma analgesia, tá? Então esse nervo trigêmeo, ele é um nervo misto, tá? Ele tem tanto a parte sensitiva, como eu disse para vocês, né, que é ali naquela região de dente, face, né, seios de face, e também ele tem a parte motora, tá? Que ele vai atuar ali naquela região de mastigação, né? Ok? Ali, por exemplo, masseter, né? Pterigóide, lateral, medial, né? O próprio músculo temporal, né? Então ele vai atuar ali naquela região ali, tá? O mesmo nervo. O outro nervo, pessoal, que nós vamos comentar aqui é o sexto par, que é o nervo abducente, tá? O sexto par é o nervo abducente, tá? Esse nervo abducente, pessoal, ele é um nervo motor, tá? Como nós comentamos ali, tá? Esse nervo, ele também vai atuar lá no nosso campo, né? No nosso campo visual, tá? Então ele vai atuar lá naqueles músculos que vão movimentar o olho, ok? O sexto par de nervo craniano, tá? É um nervo, perdão, o sétimo par agora, né? É o nervo chamado de nervo facial, tá? Nervo facial. O nervo facial, como vocês podem visualizar, é um nervo misto, tá? Ou seja, fibras que vão e vai, né, daquela região ali, tá? Então, o sétimo par de nervo craniano é o nervo facial, beleza? O nervo facial, pessoal, ele vai estar inervando aquela região da cabeça ali, tá? Principalmente a região de músculos da face ali, né? A que nós chamamos de mímica facial, que nós sorrimos, né? Assoviamos, mandamos beijo, né? Fazemos toda essa questão motora. Esses músculos ali vão trabalhar fazendo com que haja contrações e nós conseguimos demonstrar a nossa alegria ou tristeza, né, ou insatisfação através desses músculos de face. Na parte sensitiva, o nervo facial, ele vai inervar parte da língua, tá, pessoal? Ele vai ter função, ó, gustativa, tá? Nós vamos perceber algumas informações relacionadas ao sentido, né, degustação, né, de sabor, né? Então, uma parte da língua vai ser inervada por ele aqui, na parte sensorial. Beleza? O próximo nervo aí, pessoal, que é o oitavo par de nervo craniano, é o nervo chamado de vestíbulo coclear, tá? Vestíbulo coclear, tá? Esse nervo, pessoal, que é o sétimo par, o nome já fala, vestíbulo é uma região do ouvido, né? Então ele vai estar influenciando na questão da audição e do equilíbrio ali, tá, pessoal? Ele vai interferir, ele vai receber informações através do nosso órgão sensorial ali, tá? Então ele é um nervo sensitivo, tá? Quando nós ficamos tonto ali, né? É essa região do nosso vestíbulo aqui que vai estar atuando, né, através da endolinfa ali, do equilíbrio ali, tá? Então, mas não vem ao caso agora eu falar sobre isso, mas é outro tema de outra aula aí, tá bom? Então, esse nervo é um nervo sensitivo, ou seja, ele só está trazendo lá
nosso aparelho auditivo para o nosso encéfalo, tá? Ali ele se liga ali, na verdade, no tronco encefálico, na parte do encéfalo do tronco, tá? O nono é o nervo glossofaríngeo, pessoal. O nono par é o nervo glossofaríngeo, tá? Glossofaríngeo, tá? O nervo glossofaríngeo também é um nervo misto, tá, pessoal? Ou seja, ele tem fibras sensitivas e também possui fibras motoras, tá? Então, nós temos ali, o nome já fala, glosso vem de quê? De língua, né? E faríngeo vem de faringe, então ele vai inervar tanto língua, uma parte da língua, né? No caso aqui a parte mais posterior, né? Da língua. Existem papilas gustativas lá que vão ser interligadas, né? E também na região da faringe, tá? Faringe, laringe e nosso palato, né? Que é a região de úvula ali, né? A sineta ali em cima, ali na garganta. Então, o nervo glossofaríngeo, ele vai tanto receber informações de lá, quanto ele vai enviar informações de lá. Ou seja, tanto vai sentir percepção paladar, mas também vai atuar em contrações de músculos na região da língua, tá ok? Da mesma forma na faringe, laringe e ali no palato. Recebe informações, mas também via motora ele influencia músculos naquela região, tá? Então o nono é o glossofaríngeo. O décimo par. Esse nervo, pessoal, vocês vão ouvir muito falar sobre ele, tá? É um nervo que é o décimo par chamado de nervo vago, tá? Nervo vago. Então o décimo par é o nervo vago, tá? O nervo vago, pessoal, ele é um nervo do tipo misto, tá? Esse nervo, ele vai inervar uma grande área, né, do nosso corpo, né? Ali na região do tórax, na região do abdômen, na região do pescoço, né? Na região da cavidade bucal, né? Região de orelha. Então esse cara, ele vai inervar uma grande área do nosso corpo aí, tá? É um nervo que ele vai tanto receber informações dessas partes, quanto ele também vai estimular e vai promover contrações lá naqueles locais, tá? Então esse nervo, ele tem essa ação, né, sensitiva e também essa ação motora, tá, pessoal? Então, um nervo bastante importante, nervo vago, beleza? O 11º par, pessoal, que é um nervo chamado de nervo acessório, tá? Então, o nervo acessório, pessoal, também é um nervo motor, tá? É um nervo motor. Esse cara, pessoal, ele vai estar inervando principalmente, né, as musculaturas estriada esquelética, né? Principalmente músculos voluntários aí, né? Então, a parte voluntária da faringe, da laringe, do palato, né? Músculo esternocleidomastoide, está escrito errado aqui, né? Mas é o esternocleidomastoide, né? Músculo trapézio, músculo da costa. Então, a musculatura estriada esquelética, esse cara vai fazer uma inervação, tá? O 12º e último nervo craniano a se comentar aqui é o nervo chamado hipoglosso, tá? Hipo vem de abaixo, tá, pessoal? Glosso vem de língua. Então, obviamente, né, músculos que estão ali no assoalho, né, da nossa cavidade bucal, né, vão ser estimulados por esse nervo aqui. Esse nervo é um nervo motor, tá, pessoal? Então ele vai fazer a ação ali, estimular a contração na faringe, na laringe e na língua, ou seja, nos músculos que ficam abaixo ali da língua. Beleza? Então, recapitulando os nervos que nós temos, né? Nós temos aí nervo olfatório, nervo óptico, nervo oculomotor, nervo trigêmeo, nervo abducente, nervo facial, nervo glossofaríngeo, nervo vestíbulo coclear. Eu inverti os dois aqui, né? Nervo vestíbulo coclear é o oitavo, o nono é o glossofaríngeo, tá ok? Glossofaríngeo aí. O 10º é o nervo vago, tá? O 11º é o acessório e o 12º é o hipoglosso, tá? Então esses são os nervos, tá? Então o nervo
olfatório está se ligando na onde? Está se ligando lá na região de olfato. Nervo óptico, né? Então ele está se ligando lá na região de olho, né? O nervo oculomotor, tá? Então o nervo oculomotor, ele vai estar ligando região ali, né, também de olho, tá? O quarto, que é o nervo trigêmeo, tá? Perdão, o nervo troclear, tá? O nervo troclear, ele também, pessoal, vai estar interligando a região de visão. Como eu disse para vocês, tem vários músculos que vão estar atuando aí nessa região aí, tá? O quinto, pessoal, é o nervo trigêmeo, tá? O nervo trigêmeo, pessoal, é aquele nervo que vai estar inervando ali a cabeça, né? Região de mandíbula, músculos ali da mastigação, como eu disse para vocês aí. O sexto, né? O sexto par de nervo craniano é o nervo chamado de abducente, tá? Nervo, né, chamado de abducente, tá? Esse nervo abducente, pessoal, é aquele nervo que ele vai estar também atuando na região da visão, beleza? O sétimo par de nervo craniano, né, é o nervo chamado nervo facial, tá? Então, facial, o nome já fala. Ele vai estar ligando, né, a região de face, tanto sensitivo quanto motor, né? Porque ele é um nervo misto, tá? O oitavo, né, é o nervo chamado de vestíbulo coclear, tá? O nervo vestíbulo coclear, o nervo O nervo vestíbulo coclear, ele vai estar interligando a região de cóclea, que é isso aqui, ó, onde nós temos o equilíbrio e a captação de informações da audição ali, tá? Então, o nervo vestíbulo coclear. O nono par de nervo, tá? Que é o nervo chamado glossofaríngeo, né? Então, glosso, língua, faringe, faringe. Então, ele vai ficar naquela região ali de língua, uma parte da língua, faringe, também a laringe, como eu disse para vocês, né? O décimo par, pessoal, é o nervo vago. Então, olha só o nervo vago. Ele pega uma grande área do nosso corpo aqui, né? Coração, pulmão, estômago, vísceras, né? Intestino delgado, grosso, né? Região de fígado. Então, ele pega ali até a porção do ânus ali, esse cara vai inervar, tá? O décimo primeiro, que é o nervo acessório, tá? Então, o nervo acessório, né? É um nervo, pessoal, que vai estar interligando aqueles músculos esqueléticos, como aqui o trapézio, né, o esternocleidomastoide, né, aqueles músculos que eu comentei com vocês aí, tá bom? E para finalizar, o 12º nervo, que é o nervo chamado hipoglosso, que vai inervar aquela região, né, de língua ali, né, palato, língua, a faringe ali, né, região de laringe, então abaixo da língua ali, como eu disse para vocês. A língua está aqui em cima, então onde ele está pegando aqui embaixo, tá? Então esses são os nervos cranianos. E aqui eu queria só finalizar e comentar com vocês com relação a, ao seu tipo, né? Então, esses nervos, pessoal, nós temos aí, né, os tipos aí, sensitivos e motores, né, e mistos. Então, os três tipos, sensitivos, motores e mistos, tá? Como na tabela eu já mostrei para vocês aqui, né, olfatório sensitivo, óptico sensitivo, óculomotor, né, o nome já fala óculomotor, né? Então, motor, troclear, motor, trigêmeo, misto, abducente, motor, facial, misto, vestíbulo coclear, sensitivo, glossofaríngeo, misto, vago, misto, acessório, motor, hipoglosso, motor, tá? E eu quando eu comecei a estudar isso aqui, que eu queria gravar, eu criei um bisuzinho aqui, a gente chama de mnemônico, né, para gravar, né, que é o si, momô, mi, momi, si, mimi, momô, tá? Que porcaria, professor, não me ajudou em nada, tá? Mas para mim ajudou. Então, às vezes
eu peguei e formei uma frase aqui com essas palavras, né? Que eu não vou nem falar para vocês, se o Cici Momi aqui já ficou feio, imagina esse aqui. Mas eu fiz um jeito que eu consegui gravar esses músculos aí. Então cada um pode criar o seu jeito. Professor, eu preciso gravar quais são os músculos, qual que é sensitivo, o que é motor, qual que é... O ideal, pessoal, é que vocês gravem, né, o nome dos músculos, tá? E que vocês saibam se ele é motor misto, isso aqui é um a mais, tá? O principal aqui é vocês gravarem, né, entenderem, saberem quais são os músculos cranianos aí, beleza? O que acontece, pessoal? Os nervos espinhais são nervos, né, que vão ser bem semelhantes aos nervos cranianos. Tá? Por quê? Porque eles vão levar e vão trazer informações. A função ali é a mesma, tá? O número, quantos nervos espinhais nós temos? Nós temos 31 pares, tá? Ou seja, 62 nervos espinhais. Por que ele é chamado de nervo espinhal? Pela sua origem. Por quê? Porque eles vão ter origem, vão partir aqui, ó, está ligado na medula espinhal, tá? Então ele vai estar ligado na medula espinhal. Eles são divididos de que forma, pessoal? Eles são divididos, né, em nervos espinhais, né, que nós chamamos aí de cervicais, nervos torácicos, nervos lombares, nervos sacrais e nervos coccígeos, tá? Coccígeos. Então, eles são divididos em cervicais, nós temos 8, tá? Os torácicos, nós temos 12, tá? Tudo pares, tá? 12. Os lombares, nós temos 5 pares, tá? Sacrais, 5 pares. E o coccígeo, nós temos 1 par, tá? Então, esses são os nervos espinhais, tá? Esses nervos espinhais são divididos dessa forma aqui. Então, essa seria a divisão, tá? Os nervos espinais, pessoal, são nervos que vão partir da medula espinhal e eles vão fazer suas conexões, tá? Eles vão se conectar aqui. Existem uns forames, os espaços, né? Entre as vértebras, né? Chama-se forames intervertebrais, então eles vão passar por essa região e vai conectar a medula espinhal, tá? É aqui que ele vai fazer a sua conexão. Outra coisa importante de comentar, né, que, como nós vimos aqui na parte anterior, né, os nervos cranianos, eles são sensitivos, motores e mistos, não é isso? São os 3 tipos aqui, tá? Já os nervos espinhais, pessoal, todos são mistos, tá? Então, os tipos de nervos espinhais, todos eles são mistos, tá? Todos eles são mistos, tá? Esses nervos espinhais, eles vão se formar por raízes, tá? Então, se você observar aqui, ó, isso aqui, ó, é um nervo, né? É um nervo espinhal. Esse nervo espinhal, né? Como ele vai se ligar na medula espinhal, ele vai se dividir em 2 raízes, tá? Então, nós temos uma raiz que parte da coluna anterior e uma raiz que parte da coluna posterior, tá? Existem nervos, pessoal, que vão se comunicar também com a coluna lateral, porém, né, a maioria é dessa forma aqui. Então, esse nervo aqui, vamos imaginar que esse nervo aqui é um nervo cervical, tá? Número 1. Então, vou imaginar que é ele aqui. O nervo cervical 1, o que ele vai fazer? Esse nervo é misto. O que quer dizer? Que aqui dentro tem fibras que está trazendo, né, informação. Tem fibras que estão trazendo a informação, né? E tem fibras que estão levando informação. Então, tem fibras que estão levando a informação, tá? Então, eles são mistos. O próprio nervo aqui é um nervo misto, tá? A parte sensitiva, que é a que está trazendo para a medula a informação, essa parte sensitiva, pessoal, ele vai se ligar na parte de trás, ou seja, na coluna posterior, que é essa daqui, ó.
Então ele vai se conectar nessa parte de trás. Então imaginem que aqui tem a parte da frente, que é essa daqui, e a parte de trás, que é de lá. A raiz dorsal, ele vai se ligar na medula espinhal, lá naquela substância cinzenta, né? Que é essa parte do meio, lá na coluna, ó, na coluna dorsal ou posterior. Ele vai se ligar aqui, tá ok? Beleza? Observe que como a informação ele está indo para o sistema nervoso central, nesse caso para a medula, como ele está indo, lembra que eu falei para você que a informação tem que ser filtrada. Então aqui o que tem? Ó, tem um gânglio aqui. Então o gânglio, ou seja, os corpos celulares dos neurônios que vão estar nesse nervo aqui, ele vai estar ligado aqui no gânglio e as suas fibras nervosas mielínicas, né, que vão ser as estruturas que vão formar esse nervo aqui, essas fibras nervosas, tanto mielínica quanto amielínica, depende do tipo de nervo, né, vai fazer conexão com a coluna dorsal, que é aonde nós vamos ter, né, os axônios aqui, o corpo celular está aqui, os corpos celulares. Aqui vai estar o axônio. Então o axônio vai se comunicar com o quê? Com a parte, né, do outro corpo celular que vai estar lá na parte cinzenta, tá? Então essa parte cinzenta vai estar conectada aqui na coluna posterior, tá? Já o ramo motor, que é aquele que está levando informação do sistema nervoso central para o periférico, ele vai partir lá da massa cinzenta, né, que é a coluna posterior, anterior, né, ou chamada de ventral, né, a coluna ventral. E essa coluna ventral, né, que os corpos celulares vão estar lá dentro da medula espinhal na parte cinzenta, que é essa daqui, ó, ela vai, né, sair, né, através de ramos ou raiz nervosa ventral. Então ela vai sair na parte da frente da medula, na parte da frente, tá? E aqui, como nós vimos, existem neurônios de associação aqui no meio, que numa situação também de emergência pode ocorrer um reflexo, tá? Então, o que eu preciso gravar aqui, pessoal, quanto a essa formação nervosa, né, nesses nervos espinhais? Que o nervo motor, o nervo espinhal, como nós vimos, todos são mistos. Os 31 pares são mistos. Como é um nervo misto, nós vamos ter uma parte que é aferente, né, ou sensitiva, e nós vamos ter uma parte que é eferente ou motor. Como nós temos aí no nervo misto os dois tipos de fibras nervosas, na parte aferente, que é a sensitiva, né, ele vai penetrar a medula espinhal nessa porção de trás, na parte dorsal, aqui na coluna dorsal. Já a parte motora, né, que é a eferente, ela vai partir pela raiz ventral. Beleza? Vai partir pela raiz ventral. Tá ok, pessoal? Esses nervos espinhais, eles vão interligar várias partes do corpo, tá? Como, por exemplo, aqui, ó, o nervo, a parte ventral, né, da medula espinhal, ela vai inervar ali, principalmente, pessoal, região de membros, tá? E na parte anterior e lateral, tá? E a parte dorsal vai trazer informações da onde, pessoal? Ela vai trazer informações, né, principalmente ali da região de pele, né, e músculos ali na região do dorso, tá? Então, não vai dar para mim finalizar, já esgotou meu tempo aqui, mas na próxima aula nós vamos dar continuidade a partir dessas informações, tá ok? Muito obrigado por me ouvir e até a próxima aula. Valeu? Fui!